Vamos resolver agora a questão 158 do Enem de 2022, uma questão da prova rosa. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois vencer é 1/2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? A gente tem aqui claramente um exercício de probabilidade, que é um pouco extenso. O que a gente precisa fazer? Calcular a probabilidade do time que venceu a primeira partida ser o campeão. Então, o que a gente tem? A gente tem 7 partidas no máximo. Aquele que ganhar 4 primeiro é o campeão. Então, a gente precisa entender esse contexto. O que a gente sabe? Se liga na dica. A gente vai resolver da seguinte forma. Eu sei que o primeiro vai ter que vencer. No caso, a gente quer saber qual que é a probabilidade daquele que venceu a primeira partida ser campeão. Então, se a gente vai ter isso, a gente vai fixar esse cara, tá? A gente fixa esse cara. E depois, o que a gente faz? Depois, a gente vai ter 6 partidas para a gente variar, tá? Aqui a gente vai ter 6 partidas para a gente variar. Nesse contexto, o que a gente pode saber? A gente pode saber o seguinte: quem ganhar 4 primeiro vence. Então, se esse cara vencer a primeira, se ele vencer as próximas 3, ele é campeão. Outra alternativa seria o seguinte: das próximas 4, ele vencer 3. Então, vamos considerar o seguinte: vence, vence, derrota, vence. Por que a gente colocou isso? Esse cara aqui também tem que ser fixado. Por quê? Aqui ele vai ser campeão. Tá? Eu não posso colocar, por exemplo, vence, 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 derrota. Isso aqui tanto faz, porque se ele vencer 3 seguidas, ele para. Então, por isso a gente fixa esse cara. Tem outras alternativas. Outra alternativa seria o seguinte: vencer, vencer, vencer. Outra alternativa seria o seguinte: vencer, vencer, derrotar, derrotar, vencer. Daí aqui a gente fixa também, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem mais uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria o seguinte: uma outra possibilidade, ou vencer, vencer, derrota, 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 vencer. E a gente fixa esse cara aqui também. Então, essas são as nossas possibilidades de ele ser campeão vencendo a primeira partida. Mas o que a gente faz aqui, pessoal? Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente tem a probabilidade de 1/2 para cada uma dessas coisas acontecer, mas aqui, por exemplo, a gente tem uma permutação. Aqui a gente tem permutação. Por quê? A gente tem 2 elementos que se repetem. 2 a 2, no caso aqui. A vitória se repete 2 vezes e a derrota se repete 2 vezes. Aqui eu poderia, por exemplo, ter vitória, derrota, vitória, derrota. Eu não preciso necessariamente ser nessa ordem. Então, isso a gente vai permutar. Então, para a gente calcular a probabilidade total, a gente calcula a probabilidade de cada um desses caras e soma. Então, é basicamente isso, mamão com açúcar. Começando com o primeiro. O primeiro, como é só a vitória, não importa a ordem. Então, vai ser apenas 1/2, que é a probabilidade de vencer cada partida, elevado ao cubo, porque são 3. Mas, como é um ou outro, a gente soma. Então, aqui, o próximo vai ser o quê? São 3 partidas, que também no caso, são 4 partidas aqui. Então, é 1/2 elevado na quarta. Só que a gente tem uma permutação de 3 elementos, onde tem uma repetição de 2. Então, vai ser 3 fatorial, 3 elementos, 2 fatorial, porque o V se repete 2 vezes. Agora, soma. Aqui, são 5 elementos. Então, 1/2 elevado na quinta. Aqui, o V se repete 2 vezes e o D também. Então, são 4 fatorial, 4 elementos, 2 fatorial do V e 2 fatorial do D. Mais. Por último, mas não menos importante, são 6 elementos. Então, 1/2 elevado na sexta. Aqui, a gente tem 5 elementos fatorando, só que o V se repete 2 vezes e o D 3. Sendo assim, agora a gente só precisa fazer a soma disso daqui. 1/2 elevado ao cubo, eu sei que 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, então 1/8, mais 1/2 elevado na quarta, eu sei que 1/2 elevado na quarta, isso vai ser 1/16, vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial é 3, mais aqui 1/2 elevado na quinta, eu sei que isso é 1/32 avos, que multiplica 4 fatorial vai descer até 2 fatorial simplificar, vai ficar 4 vezes 3, 4 simplifica com 2, fica 2 vezes 3, 6. Então, vezes 6, mais 1/64 desse último cara aqui.
O 5 fatorial desce até o 3, fica 5 vezes 4, 4 simplifica com 2, fica 5 vezes 2, 10. Então isso aqui multiplica por 10. O que a gente vai ter? O mínimo múltiplo comum aqui, como todos têm 64, nosso mínimo múltiplo comum vai ser 64. 64 dividido por 8 é 8. 8 vezes 1, 8. Mais 64 dividido por 16 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, mais 12. 64 dividido por 32 é 2. 2 vezes 6, 12. Então, mais 12, mais 10. 12 com 12, 24. Com 10, 34. Com 8, 42. Sobre 64. Então, esse 42 sobre 64, a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Essa é uma resolução de uma questão de probabilidade do Enem, uma das questões mais complexas, mas aqui a gente conseguiu fazer até de uma maneira relativamente simples. Se você ficou com uma dúvida, uma coisa que não ficou claro, deixe embaixo nos comentários que a gente sempre responde todo mundo. E também não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.